O secretário de Defesa americano critica generais do Exército por estarem acima do peso e também pautas identitárias nas Forças Armadas. Correspondente Eliseu Caetano. Em um evento carregado de simbolismo que aconteceu hoje em Quantico, na Virgínia, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, atacou duramente os oficiais de alta patente do Exército americano. Ele afirmou que é inaceitável ver generais e almirantes gordos nos corredores do Pentágono e exigiu que renunciem caso não apoiem sua agenda. O encontro, convocado de última hora, reuniu generais e almirantes de diferentes regiões do planeta. O presidente Donald Trump também esteve presente no auditório. Hegseth disse que suas palavras eram um remédio necessário contra décadas de decadência no Exército, que, segundo ele, foram causadas por políticas de diversidade e uma cultura quebrada. Trump reforçou a pressão, brincou dizendo que quem não concordasse poderia sair da sala, o que significaria perder o posto. Mas também ressaltou seu apoio às Forças Armadas, afirmando que defende o mérito acima de tudo e que rejeita promoções baseadas em correção política. A postura de Hegseth e de Trump preocupa os analistas nos Estados Unidos, já que pressiona os militares a responderem não à Constituição, mas às convicções políticas da liderança civil. Nos últimos meses, o governo ordenou mudanças drásticas, como demissões de oficiais de alta patente, proibição de livros em bibliotecas militares, operações ofensivas no Caribe e na América do Sul. Além disso, Trump assinou uma ordem executiva para trocar o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. A medida ainda precisa da aprovação do Congresso. E, claro, há muitas críticas nesse momento. Os especialistas por aqui alertam que o tom agressivo, somado à cobrança de lealdade política, pode comprometer a independência das Forças Armadas e abrir um caminho para uma politização ainda maior da cúpula militar. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e esse é o nosso vídeo número 143. Peço desde já o apoio, deixando aí o like na base da confiança. E se clicou no like e apareceu o botão hypar, por favor clique para que o nosso conteúdo seja recomendado pela plataforma. Desde já, meu muito obrigado. Depois de um tempo aí sem poder gravar vídeos devido a demandas profissionais intensas, estamos de volta. Amigos e amigas, o cenário geopolítico global não está apenas polarizado. Ele está em um ponto de inflexão. Enquanto Donald Trump convoca centenas de generais e aponta para inimigos internos, a guerra na Ucrânia e em Gaza continua, elevando o risco de um conflito global que atinja a todos. Amigos e amigas, estamos diante de vários pontos de tensão, inclusive com a aparição de drones misteriosos em pontos sensíveis em alguns países da Europa. Seriam os russos ou algo ainda mais surpreendente? Bom, para Ravitini viu essa era de caos e deu-lhe um nome: Babel. Hoje, amigos, vamos analisar a profecia final que decreta o fim da nossa civilização e o nascimento de uma nova ordem e a ascensão da On, aquilo que ele chamou de Ordem Magna. Esta é a profecia da queda de Babel, ou seja, da nossa atual civilização. Bom, tô aqui com um tradicional cafezinho. E dito isso, vamos lá. A profecia de 1972 começa com um decreto: cai Babel, cai o cego. Diz o seguinte, abre aspas, cai Babel, cai o cego. Caminhante, chega a transformação do mundo, ordenada por Deus. E em vão será o grito dos rebeldes e o protesto dos jovens imberbes. As palavras ambulantes da mulher liberta e dos religiosos com suas teorias inconclusas. Chega a hora do trovão no trovão, hora da ordem magna na nova ordem. Uma civilização destroçada não deve continuar, disse o alto. Uma civilização decadente deve terminar. Chega a mudança, e é o grito de triunfo do mundo em Babel. Chega a transformação do mundo, é a voz ordenante de Deus, é a voz convincente dos que viram.
É a voz do tempo que fala do tempo no tempo por vir. É a voz que prevalecerá a explosão. É a voz que derrubará Babel. Chega on. Amigos e amigas, essa profecia é uma das mais impressionantes de Parravitini. Babel simboliza o sistema atual, a nossa civilização moderna, arrogante, confusa e com a linguagem dividida, como a torre bíblica. O cego é aquele que, por orgulho ou negação, se recusa a ver que o sistema está em colapso. A profecia continua detalhando a desunião. Em vão será o grito dos rebeldes e do protesto dos jovens imberbes. As palavras ambulantes da mulher liberada e dos religiosos com suas teorias inconclusas. Isso descreve perfeitamente o caos social e ideológico que analisamos em nosso roteiro anterior. O anjo exterminador, dividindo as pessoas em ideias. E a convocação de generais, centenas, por Donald Trump com foco em inimigos internos. É um sinal mais claro de que o próprio coração de Babel, a estrutura política americana, está se fraturando de dentro para fora. A profecia da guerra dos extremos está se manifestando na polarização política que ameaça a estabilidade americana. Amigos e amigas, fica cada vez mais evidente que o homem orquestra pode cair a qualquer momento e fica a pergunta, o que acontecerá quando ele cair? Parravitini nos alertou nesta profecia que quando isso acontecer estaremos no final dos tempos. Para quem não conhece a profecia do homem orquestra, deixo o link fixado nos comentários. Bom, Parravitini não previu apenas a queda, mas a maneira como ela aconteceria. Chega a hora do trovão no trovão, a hora da ordem magna na nova ordem. Uma civilização destroçada não deve continuar, disse o alto. Uma civilização decadente deve terminar. O trovão no trovão é a explosão de conflitos que força essa mudança. O caos na América Latina, a possível guerra no Caribe, no qual falamos nos vídeos anteriores, tudo isso é, ou pode ser o primeiro trovão, E a escalada no conflito na Ucrânia e a instabilidade no Oriente pode ser o prelúdio da tempestade que pode engolir todo o globo e dos trovões de Parravitini. Perceba que Parravitini nos alerta em 1972 que a hora do trovão chega no mesmo momento da nova ordem. Isso é importante porque o que mais tem se falado é que estamos diante, de fato, de uma nova ordem mundial. Estamos vivendo na chamada nova ordem multipolar. Nessa profecia, Parravitini deixa claro que a ordem maior, ou ordem magna, é diferente da nova ordem. Essa profecia é um endosso profético ao que hoje chamamos de nova ordem multipolar, liderada por potências emergentes como o BRICS, China, que desafiam abertamente a hegemonia ocidental. Aquele desfile na China, foi apenas um exemplo dessa nova ordem. E é justamente esse embate entre a velha ordem unipolar, e a nova ordem que irá gerar a ordem magna. Parravitini chega a representar com a Torre de Babel, o olho que todo vê, uma clara referência à ordem ocidental, essa ordem financeira, esse mundo baseado em regras criadas pelo próprio Ocidente. E a civilização decadente que deve terminar pode ser esse mundo unipolar que conhecemos. E o grito de triunfo do mundo em Babel, não é? Talvez não seja de destruição, mas de mudança. É a voz das nações que não aceitam mais o cego governando o destino do planeta. Esse choque de potências pode, de fato, trazer essa ordem magna. Bom, a profecia de Babel nos garante que essa transformação é um evento ordenado. A voz ordenante de Deus é uma voz que prevalecerá. A explosão e que derrubará Babel. Que explosão seria essa, meus amigos?
Será que seria um meteoro? Ou será que teria a ver com aquilo que vimos no vídeo anterior? Algo de grandes proporções, visualizado inclusive por aqueles médios que eu deixei, né? Quem não assistiu ao vídeo anterior, recomendo porque é um complemento desse vídeo. E que fará a voz prevalecer? O profeta encerra seu aviso com 2 letras. Chega Om, ordem magna. Sabemos que Om, né? Além de ser um mantra, sabemos também que Om é algo completamente diferente do que conhecemos. A meu ver, será o fim da humanidade como conhecemos e que tem a ver com uma grande revelação espiritual. A primeira morte, a grande explosão que analisamos anteriormente, talvez o assassinato de um líder, o homem-orquestra estaria, tudo conectado a esses eventos finais. E Parravitini deixa claro que para que essa ordem magna surja, esses eventos deverão acontecer, porque tudo indica que através do choque entre as 2 forças, a ordem unipolar e a nova ordem multipolar, é que surgirá a ordem maior. Narendra Modi e Vladimir Putin caminharam de mãos dadas até o anfitrião Xi Jinping. No discurso de encerramento, o presidente chinês defendeu uma nova ordem mundial. Ele propôs um sistema de governança mais justo e prometeu dar mais voz aos países em desenvolvimento. As palavras de Xi Jinping foram interpretadas como uma crítica direta aos Estados Unidos. Nos exteriores da China, Lavrov disse que os 2 países, junto com simpatizantes, avançam em direção a uma nova ordem mundial. We are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. E a meu ver, as aparições desses objetos misteriosos, rastreando, bases militares, mapeando, locais bem específicos relacionados a armas nucleares, locais esses sensíveis, talvez estejam conectados com esse possível embate de forças, talvez para não permitir que destruamos o mundo com armas nucleares. Bom, meus amigos, a profecia de Babel é um aviso de que a desunião interna, o ódio político e os conflitos globais são os sinais desse destino. Mas também é uma promessa de que depois do trovão, no trovão, uma nova era de ordem está por vir. Isso é bíblico, Temos lá, quando todos disserem paz e segurança, eis que virá súbita destruição. E depois o reino dos céus, O que vocês pensam aí sobre a queda de Babel, a chegada dessa nova ordem multipolar, e posteriormente dessa ordem magna de Parravitini, cujo não sabemos o que é, Acredita que o conflito entre BRICS e o Ocidente é o trovão no trovão que Parravitini previu? Deixe sua opinião nos comentários, sua participação é fundamental para o canal. Curta, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para não perder a próxima análise. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!